bom estar em casa de novo. E vocês repararam que o pastor Léo, ele é professor, ele é de verdade. O que vocês repararam de professor nele? A carteira, Léo. Aí o Léo, o envelope está aí atrás da carteira. Aí eu falei para o Jonas, o professor aí, ligou o botão professor. Vocês sabem que eu estava em missões, estava viajando, e assim, alguns que acompanham redes sociais, eu quero contar em 3 minutos. 3 minutos é algo que Deus fez, porque é tempo de Deus surpreender a gente. Quando eu fui para pregar lá na Inglaterra, uma conferência, e ali foi bastante trabalho, né? Foi a conferência que foram praticamente 12 horas, e também antes, reunião com pastora, enfim, várias coisas. E conversa vai, conversa vem, e eu estava contando para os pastores, quando eu entrei na conferência, eu vi uma mulher que estava pintando quadro, e quando eu passei por ela, eu não vi o que ela estava pintando. Quando, no intervalo do almoço, eu fui olhar, era uma chave. E eu não sei quantos aqui lembram que em Pentecostes, Deus me mostrou uma chave virando aqui dentro da igreja. E eu virei e falei para a pastora, pastora, essa chave é minha. Aí ela falou assim, eu falei, é minha, que eu quero dizer, é da igreja. Eu recebo essa chave. Ela falou, é minha também. Eu falei, pode ser sua, mas que é minha. E aí não tinha acontecido ainda o que eu vou contar para vocês bem rapidinho. Ela perguntou assim, seu sobrenome é italiano, você aqui passa por uma italiana, por que você não tem cidadania? E eu falei para ela os motivos, né? Número 1, porque é caro. Número 2, porque demora demais. São 11 anos de espera, fazendo pelo Brasil. E número 3, porque tem um erro no meu nome. Na verdade, meu avô, meu bisavô são Petrini, e o meu é Pedrini, por erro no cartório. Começou esse erro no meu pai. Aí ela falou, não, mas espera aí, deixa eu ver. E o meu, claro, tudo da gente hoje está na nuvem. Ela falou, deixa eu ver algum documento. E eu tinha. E aí eu mostrei o documento do meu avô, e ela falou assim, não acredito que o teu avô é de Monte Silvano. Eu falei, por quê? Mas por quê? Porque tem uma pastora que é fã de vocês do podcast. Ela mora lá. E outro detalhe, ela mexe com cidadania, ela trabalha, esse é o trabalho dela. Eu falei, puxa, que legal, mas eu não criei nenhuma expectativa, porque eu não tinha nenhuma expectativa em relação a isso. Aí ela telefona para a pastora, estou mandando documento. Aí ela falou, que isso? É a pastora Naira, ela tem que vir para cá. Olha, estou dando agora, estou pagando a passagem de vocês duas para vir aqui para a Itália. Aí a Itália não estava no programa, mas foi. E quando eu cheguei, ela foi me mostrar a cidade do meu avô, que é 5 minutos da cidade dela. E aí, é como que se fosse do Jardim Guanabara até a Praia da Bandeira, essa distância. E aí, quando eu cheguei lá, cidade linda, linda, parece coisa de cinema. E ela falou, eu falei assim, eu estou vindo aqui para remir a história do meu avô. Ela falou, por quê? Eu falei, porque tem muita tragédia. Ele saiu daqui com miséria, né, como todo imigrante, saiu em miséria. E também ele teve uma morte muito trágica, porque ele se matou. E aí ela falou assim, aí ela começou a chorar, ficou emocionada. Sabe uma coisa? A gente vai orar num local de autoridade, a gente vai orar na prefeitura da cidade. Eu falei, tá bom, vamos. Loucura por loucura, vamos. Aí chegamos na porta da prefeitura, mas não era para entrar na prefeitura, era só para orar. Aí três malucas ali orando na porta da prefeitura, mas era pela minha família. E enquanto a gente estava orando, eu não vi que a pastora Silvia se afastou e entrou na prefeitura. Quando a gente parou, acabou de orar, nós falamos, cadê a pastora Silvia? E o rapaz que estava com a gente falou assim, eu acho que ela foi mexer nos documentos da pastora Naira, porque ela entrou na prefeitura. Eu falei, sério? Será? Aí, daqui a pouco ela chama a gente de lá de cima. Ei, sobe aqui, o prefeito. E a gente não entendeu nada. Quando nós subimos, tinha repórter querendo me entrevistar. Que isso? É que você não está entendendo. Nós estávamos à procura de um descendente
de um imigrante que saiu e que volta. E a gente precisava de uma história. E a gente estava procurando alguém de Monte Silvano, mas Monte Silvano é tão pequeno, não achamos ninguém. Você bate aqui na porta, não é possível. Você é a pessoa. Eu falei, sou. Aí pegou o meu passaporte, pegou o documento do meu avô, mostrou para o prefeito. O prefeito falou, estou acabando uma reunião, fala para ela que eu quero falar com ela. Mas aí, sabe, eu não estava muito assim conectada com isso. E aí a pastora Silvia falou, gente, vamos almoçar? Eu falei, vamos. E aí deixamos um recado, se o prefeito quiser falar com a gente, esse é o telefone da pastora Silvia, a gente está indo almoçar. Sentamos, me deram de presente um restaurante, pensa num restaurante bonito. E eu já estava com fome de comida daqui, e ali tinha tudo, tinha melancia, você não está entendendo, tinha melancia. Tinha café, tinha melancia, tinha as coisas que eu gosto. Aí eu falei, eu vou comer. Aí pus no meu prato, toco o telefone. O prefeito está chamando vocês. Deixamos tudo no prato. Aí, quando a gente está saindo do restaurante, o prefeito está chamando a gente para ir para outro restaurante, que ele queria encontrar com a gente no outro restaurante. Era atravessando a rua. Gente, a cidade do meu avô é desse tamanho assim. Aí, era atravessando a rua. Quando a gente atravessa a rua, para o carro do prefeito. Gente, é bem italiano mesmo. Para o carro do prefeito, ele sai correndo do carro com a faixa na mão. Não entendi até agora. Com a faixa, uma faixa, você já viu lá no meu Instagram? Ele, de faixa. Ele com a faixa na mão, é você que é de Monte Silvano. Não, meu avô. Ele falou, mas é você que é de Monte Silvano, então eu quero tirar uma foto com você. Eu falei, ele que tirou uma foto comigo. Aí ele pôs a faixa, e eu morrendo de vergonha, imagina, no meio da rua. Ele põe a faixa, e ali, e tira foto daqui, tira foto de lá, filma. Olha, você tem um compromisso comigo, ano que vem, dia 4 de agosto, eu vou te dar cidadania. Como é que é? Cidadania, como é que é? Cidadão honorária, olha só. Aí você vai receber cidadania honorária de Monte Silvano. Eu falei, Jesus, o que é isso? Mas e o que tem a ver com a igreja? Deus faz mimos. Eu não fui em busca disso. Eu só fui para a Inglaterra para cumprir um chamado. E Deus surpreendeu, fez sorrir. Assim como você está sorrindo, eu sorri. Foi algo inusitado. Eu creio que é uma chave para a unidade em Cristo na Europa. Eu creio que essas chaves que Deus está dando, como a chave lá no Japão, com o avivamento nos japoneses, e eu creio nessa chave aqui para a Ilha do Governador. Eu recebi lá aquele quadro, eu falei, essa chave é nossa. E eu quero declarar em nome de Jesus, que a chave de Deus sobre a sua vida para abrir portas que estão fechadas, retidas, detidas, sejam abertas. Chave que abre uma unção nova sobre a sua vida. Chave que abre novas oportunidades na sua vida. Chave que abre momentos de alegria na sua vida. Porque é bíblico, gente, no lugar da vergonha, dupla honra, no lugar do pranto, o júbilo, isso é bíblico. Então que você receba em nome de Jesus, amém? E Deus está fazendo na Europa, sim, movimentando um remanescente, conectando o remanescente. Quando você encontra, tinha muita gente de Portugal que foi lá para a Inglaterra para participar, que também segue, né, nas redes sociais e também no podcast, e saíram de Portugal. Enfim, Deus está fazendo coisas grandes, e Deus está fazendo coisas grandes através das redes sociais, trazendo avivamento também. E Isaías 45, eu gostaria de ler com você. O que está, inclusive, é incrível. A gente estava orando, nós, os pastores, e o pastor Deco, ele orou o que ele falou aqui, em 2 Reis, capítulo 4. Mas você vai entender que tem a ver com a palavra. Isaías 45, no versículo 18, está escrito o seguinte: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Esse versículo tem muitas coisas. Deus criou o céu.
Mas Deus criou a terra. E Ele se envolve conosco na terra. Assim como Ele governa o céu, Ele governa a terra. Nós estamos aqui na terra e Ele tem um governo sobre a sua vida. Ele, assim como Ele estabeleceu as leis, a lei da gravidade, assim como Ele estabeleceu as estações, Ele estabeleceu dia e noite, Ele estabeleceu o limite para o mar, até aqui você vai, daqui para frente você não avança. Deus estabeleceu todas as coisas para colocar tudo de forma perfeita e em ordem. Tudo no mundo que estragou foi o homem que estragou. Deus entregou perfeito na mão do homem. Tudo. Aliás, até a temperatura era perfeita. Eu já disse isso para vocês, que eu creio que o Éden era temperatura de ar-condicionado. Mas o pecado estragou e depois o homem foi estragando pelo mau uso, pelo mau cuidado com a terra. Mas Deus fez perfeito. Da mesma forma como Ele criou um plano perfeito para a sua vida. Quando eu digo de plano perfeito, eu não estou falando plano sem problemas. Eu estou falando de um plano com Deus. Ele disse, eu sou o Senhor. E quando Ele disse, eu sou o Senhor, Ele é tudo aquilo que me falta. Ele é a minha paz. Ele é a minha alegria, Ele é a minha segurança, Ele é o pão vivo que desceu dos céus, Ele é a porta para a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e Ele é a ressurreição. Tudo isso foi Ele que foi se apresentando. Eu sou o pão, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e eu sou a ressurreição. E Ele foi falando quem Ele é. Agora, o assunto caos, ele é muito interessante, porque quando a gente pensa em caos, quando você pensa numa situação caótica, você pensa tudo fora de ordem. Quando você pensa numa situação caótica, numa nação, ou, por exemplo, você diz, a minha vida está um caos. Pode ser que você esteja se referindo às suas emoções, talvez você esteja se referindo à sua família, ou talvez você esteja se referindo à sua vida financeira, mas o caos, eu posso explicar o caos como falta de ordem. Eu posso dizer o caos como uma situação extrema, uma situação ruim e extrema. Quando eu falo caos, a única coisa que vem na minha cabeça é coisa ruim. Não vem nenhuma imagem boa quando eu falo em caos. E ele disse aqui, olha, quando você vive uma situação caótica, o que acontece com você? Vem o estresse, vem a angústia, vem a tristeza, e isso quando não chega o desespero junto com tudo isso. É assim que nós vivemos numa situação limite. Limite por quê? Porque você parece que você não aguentaria, você está aguentando, não sabe como. Chegou no limite das suas forças. E Deus, quando Ele mostra em Gênesis capítulo 1, Ele mostra a terra estava um caos. Ele diz que a terra estava sem forma, estava vazia e tudo estava em trevas. E quando ele fala sem forma, quando a gente olha para a nossa vida e você não está no formato de Deus, quando você olha para Saul, você pensa, ele era um homem caótico. Ele não estava no formato, no molde que Deus criou para ele. O plano de Deus para Saul não era ele ter amizades interrompidas, família destruída, não era para ele ter o reino dele, o reinado dele mesmo. Não estou falando a nação, estou falando ele como rei, destruído, uma morte antecipada. Tudo isso é porque ele estava sem forma. Saul um dia, ele dançou, um dia ele profetizou, mas ele negligenciou a vida dele com Deus. Você precisa ter sempre reajustes, você precisa estar sempre tendo um alinhamento com Deus, porque senão é fácil você sair da rota. Você precisa, pessoas que são eu não sei você, mas eu sou completamente, meu neto é melhor do que eu, qualquer pessoa é melhor do que eu para se orientar. A minha orientação é zero. Eu vou num lugar, eu não consigo ir lá de novo, eu preciso do Waze. Eu e o Waze somos inseparáveis. Então, eu preciso sempre estar reajustando e o Waze, quando eu erro, o Waze vai lá e faz aquela musiquinha e vai reajustar. Nós precisamos diariamente reajustar a nossa rota com Deus. Mas eu queria justamente abrir 2 Reis capítulo 4, que é a palavra que Deus tem para nós
São em 3 passagens que eu quero ler com você hoje. Mas a primeira é em 2 Reis, capítulo 4. E eu digo que essa é uma situação literalmente caótica na vida de uma mulher. Era uma família. E está escrito em 2 Reis, capítulo 4, no versículo 1, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, tu sabes que ele temia ao Senhor, é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eu acho que Eliseu levou um susto. Essa mulher, já começa o capítulo assim. Ela já começa falando um monte de problema, porque a vida dela estava um caos. Ela nunca pensou viver o que ela estava vivendo. Ela viveu muitas perdas. O marido morreu, as dívidas chegaram, os filhos ameaçados serem escravos, o credor atormentando dia e noite. Só quem viveu isso, lembra de uma situação que meu pai, quando ele faliu, o que não faltava, eu nunca gostei, depois que eu fui entender por que eu não gostava da sexta-feira. Porque meu pai trabalhava com construção. Sexta-feira era dia de pagar os funcionários. Mas como meu pai faliu, tinha funcionários que batiam na nossa casa em desespero. Porque se entrou a falência no meu pai, refletiu na vida deles. E eles também tinham família para sustentar. E alguns mais violentos, eles ameaçavam, outros ameaçavam a vida do meu pai, ameaçavam a vida da gente. E eu lembro que eu tinha medo da sexta-feira. Porque sexta-feira era dia que batia na porta, era dia que minha mãe falava, e minha mãe no desespero, às vezes o adulto, ele fala coisas que não imagina que uma criança está ouvindo. E eu ouvia, e a minha mãe falando para o meu pai, nós não éramos convertidos, eu não sei se você volta vivo, porque telefonaram ameaçando, o que eu vou fazer com 5 filhos? Minha mãe em desespero, e eu não gostava. E eu cresci não gostando da sexta-feira até eu detectar o porquê e quebrei isso na minha mente. São os gatilhos na mente da gente. Mas essa mulher, ela nem disse, a paz de Deus, profeta. Olha, profeta, ora comigo. Não, ela já derramou um monte de problema. Ela falou toda a angústia do coração dela. O caos estava no coração, o caos estava na mente dela, o caos estava dentro da casa dela. Ela só via aquilo que ela tinha perdido ou estava na iminência de perder mais ainda. Ela só estava contabilizando perdas, perdas e perdas. Ela começou com a perda do marido. Meu marido morreu, que tragédia. Os meus filhos, a dívida só cresce, que tragédia. Os meus filhos, ela só via aquilo que ela não tinha. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha marido, e ela não tinha o dinheiro nem para pagar e nem para salvar os filhos. E o profeta calmo. Sabe, há situações, não que ele tivesse a solução imediata, ele só tinha paz. É isso que eu te digo, põe a mão no teu coração. O que nós precisamos no momento do caos é a paz que excede todo entendimento. Porque aí sim você vai ouvir a voz de Deus. O profeta levou um susto, ele não tinha resposta na hora. Então eu quero declarar, você que está com a sua mão sobre o teu coração, que a paz de Deus que excede todo entendimento possa entrar e ocupar todo o espaço do teu coração e da tua mente, em nome de Jesus. O profeta, ele não teve uma resposta imediata. Se você reparar no texto, ele não falou, não, olha, eis que diz o Senhor. Não, primeiro ele escutou. Depois ele perguntou, o que eu posso fazer por você? Ele estava meio que perdido na situação. Ele foi surpreendido. O que eu posso fazer por você? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Então ele não teve essa resposta imediata, mas ele teve paz imediata. E porque ele teve paz imediata, ele ouviu a voz de Deus. E quem deu estratégia foi Deus. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter solução, mas você tem Deus. Saiba que Deus é Deus. Ele é poderoso e ele fala o tempo todo. Mas é a nossa mente agitada. Por isso que você tem que falar, cala-te, cala-te minha alma. Eu quero, cala-te toda a carne diante de Deus Todo-Poderoso. Eu quero ouvir Deus. E as orientações que Ele dá, às vezes são orientações muito diferentes, mas Ele vai te dar a orientação. Então o profeta, ele teve paz, ele acalmou o coração daquela mulher e em seguida, depois que ele não tinha resposta, depois ele vai ter.
E ele perguntou, olha no versículo 2. Eliseu perguntou, o que te hei de fazer? Está vendo? Ele não tinha uma resposta imediata. Dize-me. Aí ele foi conversando com ela. Me diz o que você tem em casa. Agora, eu vou devolver essa pergunta. Eu vou fazer a mesma pergunta para você. Ela só falou para o profeta o que ela não tinha. E o profeta fez uma pergunta, o que é que você tem? Aí ela começou a pensar, eu tenho só uma botija pequena. Mas o profeta, a resposta do profeta, não estava perguntando quanto que ela tinha de óleo. A pergunta era muito mais profunda. O que é que você tem? Ele disse, leia de novo comigo, olha a pergunta dele. O que é que eu vou te fazer? Primeira pergunta. Segunda, dize-me o que é que você tem em casa. Agora eu te pergunto, o que é que você tem? Porque se eu te perguntar o que é que te falta, você vai ter uma lista. Está me faltando paz, está me faltando alegria, está me faltando dinheiro, está me faltando saúde. Aí se eu perguntar, e o que é que você tem? Não sei. Agora eu vou te dizer coisas que você tem. Sabe o que é que você tem? Você tem Deus. Sabe o que é que você tem? Você tem o céu, que é a solução. Quando nada tiver aqui na terra, levanta a cabeça e olha, porque a redenção está próxima. A solução vem do alto. Essa mulher tinha que ter respondido. Você vê como a mente dela estava tão na terra, que ela só respondeu outra coisa que estava acabando. Só tem um pouquinho de azeite. Mas a pergunta do profeta era, o que é que você tem? Ela tinha que responder, eu tenho vida, eu estou viva. Ela tinha que responder, eu tenho filho, eles estão vivos. Eu tenho uma casa e eu tenho acima de tudo um Deus. E eu tenho você, Elias, para orar comigo. Elias, você está vendo como o problema cega você para aquilo que você tem? Por isso que em Provérbios está escrito que tem pessoas que se dizem ricas, mas são muito pobres. E tem pessoas que se dizem pobres e são muito ricas. Aí você fala, é um jogo de palavras? Não. Tem pessoas que acham que a riqueza é dinheiro. Tem pessoas que acham que a riqueza é o poder. Outras é a mesma coisa, poder e influência, porque hoje está no mundo das influências. Mas tudo isso vai embora, o dinheiro vai embora, o poder pode ir embora, até os amigos podem ir embora. Mas aqueles que se dizem pobre, o Senhor está dizendo, você diz pobre, mas você tem o reino dos céus dentro de você. Lucas capítulo 17, ele diz, olha, não pergunta se está aqui ou acolá. Você tem o reino dos céus dentro de você, a maior riqueza. Você tem o Espírito Santo de Deus com você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o Espírito que vai arrebentar as portas do inferno que estão levantadas contra a sua vida. Vão arrebentar com essas portas de bronze que estão retendo aquilo que é teu, porque você tem um poder explosivo que é Deus dentro de você. Agora eu vou te perguntar, o que é que você tem? Vou perguntar de novo, capricha aí. O que é que você tem? E você tem na tua casa, a maior casa que você tem, a casa mais preciosa é o teu coração. Aí o profeta começa a dar orientação para ela. Bom, eu acho que ela ainda não entendeu, está me respondendo. Eu não quero saber quanto de azeite ela tem. Você acha que Deus precisava daquele pouco azeite? Deus ia fazer milagre com pouco azeite, com muito azeite ou sem nada de azeite. Para Deus aquilo pouco importava. Então o profeta começou a orientar. Bom, eu vou ter que alimentar a fé dessa mulher. E ele deu uma palavra de ordem, que é a palavra de Deus para você hoje. E ele diz no versículo 3, ele diz aqui, então disse ele, vai e pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. E ele deu outra orientação, então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Eu vou ler só até aqui. Gente, o profeta, ele disse assim, abre espaço porque está chegando milagre na tua casa. Abre espaço porque o Espírito Santo quer que você alargue. Você já esqueceu a palavra que é para esse ano, para essa igreja? Qual é a mesma palavra?
Alargamento. E Deus está falando, alarga. Olha, uma botija para você ter mais fé. Outra botija para você ter mais alegria. Outra botija para você ter mais paz. Outra botija para você ter mais intimidade com Deus. Outra botija para você ter mais santidade. Outra botija para você ter mais adoração. Outra botija para ter mais conexão e mais sede e fome da palavra de Deus. Abre espaço para a presença do Espírito Santo na tua casa. É muita, não é pouca vasilha, é muita vasilha vazia. E eu sei que nós estamos num tempo com tanta coisa acontecendo que vai esvaziando, esvazia, acabou a alegria, acabou a paz, acabou a vontade de orar, acabou a vontade de ler a palavra de Deus. E Deus falou, eu estou vendo, acabou mesmo, mas eu estou dizendo que eu vou encher hoje a tua botija. Você não vai sair daqui vazio, você vai sair daqui cheio. Mas você tem que obedecer completo. Primeiro, abre espaço. Segundo, fecha a porta. Gente, Jesus ensinou isso. Mateus capítulo 6, Sermão da Montanha. Senhor, nos ensina a orar. Os discípulos pediram, tá bom, eu vou ensinar. Mas antes, eu quero dizer para vocês que oração é assim, ó. Fecha a porta para o mundo, fecha a porta para a agitação, fecha a porta para a ansiedade, fecha a porta para a incredulidade, fecha a porta e tem intimidade. Gente, a oração é tempo de orar, sem esmorecer. Fechar a porta, pode ser que você não tenha um quarto, mas você pode ir para dentro do guarda-roupa, para dentro do banheiro, para debaixo da cama, aonde você encontrar um espaço na tua casa, atrás da porta. Lembra o exemplo que eu sempre dou da mãe de John Wesley? Atrás, no cantinho da sala. Você fala para todo mundo, agora eu estou orando, ó, e fecha ali, fica ali atrás da porta. Eu não sei aonde você vai achar, mas você precisa ter uma vida de oração. E o Senhor falou, fecha a porta, porque o Deus que recompensa aquele que está no secreto, vai recompensar. Há uma promessa, fecha a porta e ora, porque eu ouço e eu recompenso. Deus é um Deus galardoador. Deus é um Deus que responde oração. Fala para você mesmo, Deus responde oração. É só para você lembrar, você não está falando para ninguém, você está falando para você mesmo. Deus responde oração, mas para Ele responder a tua oração, você precisa orar. Senão você fica igual pedinte. Você fica pedindo para ora por mim, ora por mim. Ótimo você pedir e orar, porque nós precisamos de pessoas orando por nós. Mas quando você substitui isso, a sua oração, pedindo só, não, é porque aquela pessoa tem uma oração forte, né? Aquela pessoa Deus ouve, tudo bem, você confia que aquela pessoa, ela tem uma intimidade com Deus, pode pedir sim, mas não negligencie a sua vida de oração. Deus quer ouvir a tua voz, Deus quer ouvir a tua oração. Essa mulher saiu, você já reparou que aí ela parou de pensar naquilo que ela não tinha. Ela foi para casa, ela não olhou para a direita, ela não olhou para a esquerda, ela deu uma ordem para os seus filhos com fé. Olha, o profeta disse isso, eu creio. Vai buscar vasilha vazia, porque hoje a vasilha vai encher, não vai acabar, vai transbordar. Ela liberou uma palavra de fé e os filhos viram, porque os filhos podiam dizer, mãe, já basta meu pai que era doido, olha aí, agora morreu, né? Ele era discípulo dos profetas, agora você também voltou doida de lado do profeta Eliseu? Não, eles entraram na fé da mãe. É para pegar vasilha? Vou pedir vasilha, vamos pedir. E os meninos pediram vasilhas vazias e ela fechou a porta. E eu quero que neste momento você feche a porta para angústia, feche a porta para tristeza. E eu quero neste momento que você ore agora. Você tem vasilha vazia? Então levanta sua mão e começa a orar. Começa a orar agora por essas vasilhas vazias. Senhor, nós agora fechamos a porta para o desespero. Eu fecho a porta, Senhor, para a angústia. Eu fecho a porta para a perturbação. E eu declaro agora, em nome de Jesus, que todos aqueles que estão de mãos levantadas, apresentando suas vasilhas vazias, tenham vasilhas cheias, cheias de unção, cheias de paz, cheias de alegria, cheias da tua presença, em nome de Jesus. Senhor, é tempo de milagre nessa igreja. Eu recebi aquela chave, e agora na autoridade do nome de Jesus, com esta chave, Senhor, eu abro a porta do milagre sobre esta igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Eu gostaria que você lesse, que a sua tradução seja
e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que palavra tremenda. Aquietai-vos. Aquietar não é você ficar paralisado. Não é você ficar inerte. Não, quando o Senhor fala aquietai-vos, quando ele falou aquietai-vos para aquela viúva, essa palavra coube para ela. Mas você viu que o aquela viúva, essa palavra coube para ela. Mas você viu que o aquietar-se não significava inércia. Ela saiu correndo, ela foi para a casa dela, ela pegou vasilha, por mais absurdo que fosse, ela pegou vasilha vazia, ela creu, ela orou, ela fechou a porta e o milagre aconteceu. Então, quando ele fala aquietai-vos, ele está falando de mente e coração. E ele está falando, você tem um motivo para ficar tranquilo, mesmo com tudo que está acontecendo. O mundo está agitado. Hoje tudo globalizado. O que acontece lá na China afeta aqui. Mas o que o Senhor está falando, hoje nós não temos segurança nenhuma. Aí você fala assim, não, eu vou mudar para a Europa. Um assalto, mas e aí? E as guerras? E outros problemas que tem lá? Eu acabei de voltar de lá, tem problemas diferentes? Tem problema, mas tem problema. Então não adianta você fugir, adianta você saber que você tem um Deus aonde você está e que Ele vai fazer milagres, porque nós somos testemunhas do Senhor. Ele disse, aquietai-vos, porque eu sou Deus. Não é que se aquiete porque você tem a solução na mão, porque eu estou com você, eu estou na sua vida e você não vai ser destruído. Porque que testemunho nós daríamos se nós fôssemos destruídos? Mais uma vez eu quero dizer, o que eu estou falando não é você estar isento de problema. O que eu estou falando é você viver uma estação nova sobre a terra. É a estação de milagres. Não teve uma igreja com mais problemas do que a igreja primitiva, mas era uma igreja que vivia milagres sobre milagres. Milagres financeiros, milagres de cura, milagres nas famílias, milagres em todas, milagres. Quando era preso, ia lá o anjo e soltava. E hoje o Senhor quer agir da mesma forma, porque maior é a glória da segunda casa do que da primeira casa. Você é a segunda casa. Você é a igreja da última hora. Eu acho que você ainda não entendeu que nós somos a igreja da última hora. Estamos vivendo dias proféticos. Pega a Bíblia e lê as notícias. É a mesma coisa. Leia Mateus 24 e leia as notícias. É a mesma coisa. Tudo está acontecendo. E isso é para te assustar? Não, é para você saber que Deus tem solução num tempo difícil como este. Mas eu queria que você lesse agora a última passagem. Eu quero que você leia Mateus capítulo 14 comigo. Tudo isso porque nós começamos a falar sobre caos. E mostrei o caos na vida daquela viúva. E como aquela viúva, ela teve solução não só para ela, mas para todos. Eu garanto que ela não negou ajuda para os seus vizinhos que emprestaram a vasilha. Eu garanto que ela até devolveu a vasilha dos vizinhos cheia. Eu garanto que aquelas pessoas passaram a ter experiência com Deus por causa daquela mulher. Mas essa é uma passagem muito conhecida, Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, quantas vezes você já ouviu essa passagem sobre a tempestade? Mas eu estava justamente em viagem, quando você fica muito tempo sozinha, e eu fiquei num lugar em que Deus precisou me colocar ali, porque eu sou muito ativista, eu trabalho muito, e Deus queria mesmo me colocar num lugar que eu tenho dificuldade, lugar silencioso, em que eu não tinha nada e ninguém, no meio do nada, e ali era da Jocum, é um tipo de... Como é que eu vou dizer? É uma base missionária da Jocum, um lugar muito bonito. E ali, com fuso horário, você acorda na hora que está todo mundo dormindo. Mas Deus falou muito comigo. E foi nesse momento que eu estava lendo Mateus capítulo 14. E é claro que, quantas vezes você já ouviu que houve um momento tremendamente caótico?
Um momento em que os discípulos acharam que tudo tinha dado errado e que o que Jesus prometeu para eles não ia acontecer porque eles iam morrer no meio de um temporal. Eles esqueceram as promessas, eles esqueceram até da promessa de Jesus. E no meio do temporal, cansados, quando eles viram Jesus se aproximar, não reconheceram, porque a maior parte das vezes, quando você está vivendo algo muito forte, você não reconhece quando Deus está chegando perto de você. Passa desapercebido, mas Ele chega perto de você todos os dias. É você que não percebe, é o seu coração que está agitado. Mas não foi isso que me chamou a atenção. Quantas vezes nós já falamos, aí Pedro andou sobre as águas. A gente sempre ressalta esses dois aspectos. Pedro andou sobre as águas e Pedro afundou. E o Senhor falou muito claro comigo. Para de olhar essa passagem só pela metade. Tudo bem, você está certa. Pedro andou sobre as águas, está escrito. Está certo, Pedro também afundou, está escrito. Mas por que é que vocês não olham para a parte 2, que foi muito mais forte do que a parte 1? Porque a parte 1 foi uma fé sobrenatural de Pedro. Ele andou, ele saiu do barco. Foi o poder de Jesus que deixou que ele quebrasse a lei da natureza. E tudo bem, ele andou sobre as águas. E depois foi o medo tomando controle da vida de Pedro e ele afundando. Ele falou, mas tem muito mais nessa passagem. E eu gostaria que você olhasse para esse muito mais. Está escrito aqui, no versículo 26 de Mateus 14. Os discípulos, porque eles estavam na tempestade, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ele liberou 3 palavras aqui. Então diga comigo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. O que ele está falando aqui? Coragem, eu estou aqui no meio da tempestade, não tenha medo. E Pedro se encheu com essa palavra e disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Então, aqui no versículo 30, eu vejo o caos. Assim como eu vi o caos na vida da mulher. Ela começou a se debater. Como é que você acha que Pedro, ele começou a afundar? Ele disse, salva-me, glu, 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 salva-me, glu, glu, glu. E ele ficou ali subindo e descendo, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. Ele estava gritando, ele estava em desespero, ele estava se debatendo. Mas o Senhor, o que está escrito ali? O Senhor deu a mão, tudo bem. Até aí você sabe, ele deu a mão. Mas agora pensa comigo. E Deus falou, Naira, olha, ficou de dia? Não, continuou de noite. Agora olha de novo, parou o vento? Está escrito que não parou. Eu vou ler com você. Aqui está escrito no versículo 30. Que Pedro viu a força do vento e ele submergiu. Versículo 31. Prontamente, Jesus estendendo a mão, tomou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Quando é que o vento cessou? Quando eles subiram no barco. Sabe por quê? É porque Mateus foi rápido demais. Mateus, para mim eu vou chegar lá, Mateus, você é tão detalhista. Você podia ter dito, Mateus, Jesus salvou Pedro. Jesus salvou Pedro, mas continuava de noite. Jesus salvou Pedro. E eles andaram de mãos dadas, mas o vento continuou soprando. Jesus salvou Pedro. Os dois andando de mãos dadas, em direção ao barco, ao lugar seguro. Mas as ondas não abaixaram. Você tem noção? Mas qual foi a diferença? A diferença é que no meio do caos agora Pedro andava de mãos dadas com Jesus. Quando você não dá as mãos para Jesus, você afunda. Mas isso é tão lógico. Você não precisava dizer isso, eu não sei para você. Mas para mim não estava tão claro como ficou quando ele falou, presta atenção. Você, Naira, vai andar em algumas vezes e vai continuar escuro, mas eu vou continuar com você de mãos dadas. Algumas vezes o vento vai soprar forte, mas eu estou de mãos dadas com você, não tema.
As ondas vão te molhar. As ondas molharam Jesus. As ondas molharam Pedro. Pedro, ele voltou ensopado, não só porque ele afundou, mas porque as ondas continuaram. As mesmas ondas que o assustaram batiam nele e ele só sentia: agora eu estou seguro, eu estou com as mãos, eu não vou nem olhar para baixo, eu não vou olhar. Eu, se fosse Pedro, pelo menos eu faria isso. Eu tenho problema com altura, então eu não olho para baixo. Eu fosse Pedro, eu não olhava nem para a direita nem para a esquerda, eu não olharia para baixo, eu olharia para o barco. Ai, Jesus, vamos andar mais rápido, Jesus. Jesus, encurta esse caminho, Senhor. Mas eu sei que o Senhor está aqui de mãos dadas comigo. Eu vou chegar no barco seguro, porque Deus tem um caminho no meio da tempestade. Deus tem um meio. Aí eu lembrei de todas as vezes em que eu andei de mãos dadas. Eu andei de mãos dadas com Ele, continuou. Ele falou que ia me curar, mas eu tive que passar pela cirurgia, eu tive que passar pela radioterapia. Ele entrou comigo na máquina. Ele entrou na máquina que eu digo da radioterapia. Ele entrou comigo na sala de cirurgia. Ele me salvou, Ele me curou. Mas eu andei dias escuros e dias de chuvas. Quantas situações. Tudo isso me veio à mente, porque eu comecei a pensar. Antes de tudo que eu contei para vocês, eu quero contar um segredo para vocês. Às vezes você repreende e diz que é o diabo. E eu estava conversando com Deus, porque eu disse, né? Fiquei num lugar tão quieto. E aí, vocês dormindo, a gente em fuso horário diferente. E aí eu não tinha com quem falar. Falei 10 vezes mais com Deus. E ali, eu comecei a lembrar de algumas coisas. E eu comecei a chorar. Eu falei: diabo, você não tem direito sobre a minha mente. Eu estou num lugar santo. Eu estou num momento santo. Como é que você começa a me lembrar só de coisas tristes que eu passei, ou que minha família passou? E eu pensei também na história do meu avô, e fui pensando em coisas que eu tinha vivido. E eu falei: eu te repreendo. E Deus falou: sou eu. Quando Ele falou: sou eu. E quando eu digo, eu não brinco, tá? Vocês nunca vão me dizer, vocês nunca vão me ouvir dizer: Deus falou, se Ele não falou. E Ele falou para mim: hoje eu vou te surpreender. E quando eu fui para a igreja e vi aquela chave, eu falei: ah, foi isso. Porque, sabe por quê? Porque essa pintura, ela só pinta leão. E esse, um mais lindo que o outro. Mas nesse dia ela pintou chave. Ela falou: é a minha chave, né, Senhor? O Senhor mandou ela pintar, não é? Então tudo bem, o Senhor já me surpreendeu. Mas logo em seguida veio a pastora e ela falou assim: olha, e tem mais. Eu quero te dizer que a passagem é cara, de última hora. Mas Deus mandou e eu tô comprando, ó, a tua passagem, a passagem da outra. Eu não quero você sozinha viajando. Eu vou pagar da pastora da Inglaterra para te acompanhar. E você vai ficar na minha casa. Você vai ser tratada como princesa. Eu falei: Senhor. Ele disse: eu vou te surpreender. Mas eu digo para você, Deus quer te surpreender. No meio do temporal, Ele quer te surpreender. E se você quer viver a surpresa de Deus na sua vida, fique em pé agora. Fique em pé. A pastora Andréia falou assim: você está diferente. Você recebeu algo diferente. Eu recebi. Eu fui mimada por Deus. Eu fui mimada por Deus. E Ele mostrou tudo que Ele vai fazer aqui. Eu voltei com um novo ânimo, nova força, nova energia. Porque Deus falou: o tempo do pranto acabou. É tempo de júbilo. É tempo de júbilo. É tempo de saltar de alegria. É tempo de novas coisas. As coisas velhas, você vai lembrar como Ele deixou eu lembrar. Era só para dizer que acabou. Quando Ele disse: sou eu. Eu falei: mas por que o Senhor fez isso comigo? Olha aí, eu nem sou chorona, estou debulhando aqui de lágrimas. Ele: é só para te dizer que acabou. Acabou. É uma nova estação. No lugar do pranto é júbilo, é salto de alegria. É júbilo, é salto de alegria sobre a sua vida. Mas se você está vivendo um temporal,
como Pedro, fala: me salva, Senhor. Se você precisa que Ele te salve, levanta a sua mão, fala: me salva, Senhor. Me salva, me salva. Eu não sei aonde você está vivendo o temporal, mas o vento, o caos não pode paralisar Deus, mas Deus pode paralisar o caos. Eu vou repetir para você: o caos não pode paralisar o teu Deus, mas Deus pode paralisar hoje o caos na sua vida. Saber que Deus está no meio de nós. Por isso agora você que está de mãos levantadas, Senhor, olha para essas mãos levantadas. Assim como o Senhor salvou Pedro, assim como o Senhor segurou as mãos de Pedro, o Senhor tirou Pedro e o trouxe para o mesmo nível. O teu nível é andar acima das circunstâncias. Pedro começou a andar acima das circunstâncias. O vento não cessou, mas Pedro não afundou. As ondas não pararam, mas Pedro não afundou. A noite não acabou, mas Pedro não afundou mais. Pedro entrou no barco seguro, porque o Senhor o conduziu ao barco. Eu quero declarar que você não vai morrer no meio dessa tempestade. Você não vai ser destruído. Você vai entrar no barco, no lugar seguro. Assim como a viúva, haverá milagre, milagre e mais milagres sobre a sua vida. Assim como Pedro, você vai poder dizer: eu andei sobre as águas, eu andei de mãos dadas com o Senhor Jesus e eu não afundei, eu não afundei. Senhor, cura o enfermo, abre porta para aquele que está em desespero. Hoje é domingo, amanhã é segunda, alguns não sabem o que fazer, mas o Senhor sabe. A vasilha não vai ficar vazia, a vasilha está cheia, a vasilha já está cheia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso.